O momento atual que nós estamos vivendo, pessoal, e eu não estou falando do Brasil, mas inclua o Brasil nisso tudo que eu vou falar, porque hoje o mundo ele está sendo, deixa eu achar a palavra correta, o planeta todo está sendo envolvido, ou pelo menos tentando ser envolvido, numa tacada final, ou numa batalha final, que também era conhecido lá no tempo de Jesus Cristo, ou melhor, no tempo de João, na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele falou sobre a batalha de Armagedon. Esse momento, na época de João, que ele escreveu o Apocalipse, e para quem vai fazer o Mentor Class, eu vou explicar quem é o Tumi e quem é o João. Aqui na live aberta eu não falo essas coisas, porque a gente nunca sabe quem está assistindo. Mas na época de João, quando ele estava na ilha de Patmos com 90 anos de idade e subindo em projeção extracorpórea para o reino de cima, ou seja, onde Jesus estava, né, em Jerusalém Celeste, que para mim, não tenho como provar e nem comprovar, isso não é a minha intenção, mas é claro que é na constelação de Órion, e creio que na atmosfera, a gente não tem como saber, porque o mundo do reino de Cristo não é compreensível para nós, né? E ele falou isso várias vezes, né? Se vocês não conhecem nem o mundo, o reino onde vocês estão, imagine se eu contar as coisas de onde eu venho, né? Então a gente não compreende mesmo, muito menos a gente consegue compreender a inteligência e como ela funciona. Mas nos últimos 3 dias eu já compreendia, mas eu compreendi com um pouco mais de clareza o ensinamento de João no Apocalipse, uma parte específica, e também a tecnologia, que eu chamo de tecnologia espiritual ou tecnologia inteligente que Jesus, Maria e os seus 24 anciões que estão lá nesse palácio dourado que é em Jerusalém Celeste, no reino dos céus, não aqui na terra. Como é que isso funciona? Como é que é essa tecnologia? Como é que é a luz, né? Que a luz venceu, e a luz, quando ele fala luz, a gente tem que falar Jesus, certo? Eu sou a luz e a vida, eu sou a verdade e a vida. Verdade pode ser traduzida por luz e luz pode ser traduzida por amor. As coisas são a mesma, tá? Não é como aqui a gente fala, a verdade é uma coisa, a luz é outra e amor é outra. Não, no plano espiritual de Cristo, ou seja, da egrégora dos anjos, que é o quinto reino, que é o quinto reino da criação, que eu chamo de 5D, esse campo ele é incompreensível para nós humanos. Não tem como a gente querer entender, a gente pode até tentar, mas é muito difícil querer entender como que funciona a inteligência e como que é a cocriação e como que é a manifestação, como é que um anjo trabalha. Agora, imagina você querer entender o anjo dos anjos, o anjo rei, o faraó de todos os anjos que está no reino dos céus, que é a constelação de Órion, que tem 1111 estrelas. Como é que esse ser pensa, usa essa inteligência e como é que é a estratégia dele perante o momento que ele descreveu para João, seu melhor apóstolo e melhor amigo apóstolo, João, evangelista, não João Batista, João evangelista. Como é que ele consegue passar aquilo que é muito claro e muito óbvio que nós estamos dentro dos 7 anos de tribulações do Apocalipse, que é o livro das revelações, né? O último livro da Bíblia, o livro das revelações, que foi ditado por Jesus para João, entende? João saía do corpo, para quem não está tão acostumado com as coisas que a gente fala. João estava na ilha de Patmos, na Grécia. Ele foi perseguido e foi capturado pelos centuriões romanos. Foi o último apóstolo a ser capturado, e morto e sacrificado. Todos os outros foram mortos cruelmente porque foram perseguidos pelo Império Romano.
nenhum deles saiu ileso, mas todos eles saíram com a alma diretamente para Cristo. Eles não tinham medo nenhum da morte, né? Porque, lógico, conheceram o mestre, um ser translúcido, um anjo andando sobre a terra, eles sabiam que não tinha problema morrer, né? Acho que o Paulo, né, falou muito disso, tem um filme no YouTube que fala disso, sobre o Paulo, né? Que ele fala muito sobre isso, né? Tem uma frase, mas agora eu não vou lembrar, do Paulo que fala sobre isso. E todos eles foram mortos cruelmente, né? Os mais conhecidos são Pedro, que foi crucificado e colocado de ponta cabeça ali, né, em Roma, onde é o Vaticano hoje. Depois o Tiago, né, aquele que foi, porque a maioria, quer dizer, todos eles, após a crucificação, saíram, porque Jesus ficou 40 dias com eles após a crucificação, e quem vai para Israel comigo em março vai em todos esses locais pisar em loco, em todos esses lugares, onde tudo isso aconteceu, em vários pontos. Onde se vai em Israel, onde se pisa é história, né? E tudo aconteceu mesmo. Então, ali depois da crucificação, ele ficou 40 dias, né, com os apóstolos, ali no Mar da Galileia, ali naquela prainha ali onde ficava a casa da sogra do Pedro, né, em Cafarnaum. Ele se transfigurava, ele já estava como um ressurreto, mas em corpo já não físico, ou seja, aparecia, desaparecia, saía das águas, andava sobre as águas, vinha, falava, explicava, passava horas e horas falando com os apóstolos, dando as orientações, dando a estratégia de como levar o ensinamento do plano do reino dos céus aqui na terra para formar uma massa crítica de 33,3% da população desse mundo terreno com o coração conectado com Cristo, né? E para isso, esses apóstolos tiveram que sair depois desses 40 dias como peregrinos e como missionários pela Europa e pelo Oriente Médio para passar todo o ensinamento que Jesus deixou. Quando ele morreu, não é que ele morreu e o Cristo e esses ensinamentos dele morreram, não. Os apóstolos tiveram que levar esses ensinamentos. Como? Escrevendo os evangelhos, os livros, né? Das suas experiências que eles mesmos viram com os próprios olhos e transformaram isso num livro, que é o livro sagrado, que é a Bíblia. Certo? E alguns desses livros, como o livro de Judas e o livro de Maria Madalena, são considerados livros apócrifos, ou seja, livros não oficiais e não consagrados pela igreja, então eles não fazem parte da Bíblia, não tem lá. Tem o livro de Lucas, tem o livro de João, tem o livro de Pedro, tem de todos, mas não tem de Maria Madalena nem de Judas. Mas tem aí na internet, tá? Quem quiser buscar, tem aí PDF, tudo free, né, para ler. Tem, acho que até no YouTube, áudio para ouvir tudo. A gente não sabe se é tudo da íntegra, né, mas esses pergaminhos de Judas, por exemplo, foram encontrados lá no Egito, né? São os pergaminhos de Nag Hammadi, né, em 1943. Não é tão perto, né? Mas é mais ou menos na mesma época quando encontraram os pergaminhos do Mar Morto, dos essênios, que formaram todo o Velho Testamento, né? Que completaram, né? Que está lá no museu Israel, em Jerusalém, Israel, o museu dos pergaminhos do Mar Morto, né? Super moderno. Então, os 12 apóstolos saíram para levar os ensinamentos de Cristo. Então, o Tiago foi para onde? Foi lá para a Península Ibérica, né? Lá para a Espanha, lá para a ponta lá do continente europeu, né? Pelos caminhos que levavam a Roma, né? Saiu de Jerusalém, os caminhos de Jerusalém levavam para Roma, óbvio, porque todos os templários acabaram refazendo esses caminhos, então era normal o Império Romano ter o caminho, uma estrada direto para Jerusalém, né? De Roma para Jerusalém, e de Roma para todos os outros
não eram países na época, né, mas todas as outras colônias do Império Romano, na Europa. Né? Então esses caminhos saíam sempre de Roma, porque o Império era romano. E depois que caiu o Império Romano, né, depois de séculos depois de Cristo, caiu o Império Romano, essas trilhas continuaram e foram usadas lá a partir de 1250 pelos templários, os cavaleiros templários, que daí faziam realmente todos esses caminhos. Então, quando vocês ouvem todos os caminhos levam a Roma, porque Roma era a central de tudo. E aí, os apóstolos usavam esses caminhos. Então, eles iam, de alguma forma, para Roma, mesmo sendo um local perigoso, porque era onde ficava o imperador, né, e os seus centuriões, a sua guarda imperial, que era na verdade, a dirigência, ou seja, eram os diretores encarnados da grande besta na época, e hoje são os mesmos, só que não são mais romanos e nem tem um Império Romano como lastro no plano físico, mas sim a NOM. Estão entendendo? A NOM são esses mesmos em outra época, 2022 anos depois, 23 anos depois, mas não mais com roupas de imperadores romanos. Não mais como Calígulas, não mais como os Neros, não mais como os Júlio César, foram vários Júlio Césares, né? Não mais como... me escapou os nomes de um dos piores lá. Não mais como Brutus, que Brutus era o traidor do Júlio César, mas os Brutus também estão no meio hoje, da mesma forma. São os traidores desses... Não deixa de ser também arconte, mas são da mesma estirpe, né? Só que um trai o outro, como se fossem cobras de várias cabeças, né? Então a época é outra, mas os inimigos são os mesmos. A época é outra, mas o mestre ainda é o mesmo. A época é outra, as pessoas eram outras, mas nós somos os mesmos. Não se enganem, nós somos os mesmos ainda. Só que com um invólucro carnal diferente. Só isso que muda. Então, muitos, nesses 2023 anos, renegaram os ensinamentos do mestre. Muitos desses que renegaram, desistiram por medo, ou por desconfiança, ou por não crença, ou por medo de serem perseguidos, massacrados, assassinados e corrompidos. Muitos desses estão voltando a fazer parte do exército de Cristo novamente. Mas não um exército de armas, mas sim um exército de extrema inteligência. E os pilares desse arcabouço que existia lá atrás, porque era muito menos pessoas, o arcabouço era menor. Eram os 12 apóstolos, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, mais o próprio Jesus. E José como seu protetor, né? seu pai. E também o João Batista como seu anunciador, mas ele não faz parte ali da parte do frente de batalha, vamos dizer assim. Então, naquela época, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Naquela época, os pilares que sustentaram a vinda dele do reino de cima para descer aqui embaixo foram os 12 apóstolos, sua mãe, seu pai e Maria Madalena, como a sua melhor companheira e sua melhor confidente. Sua maior confidente, né? Agora, quem mais eram os pilares? Tinham mais 144 mil pessoas que foram voluntárias para transformar, para criar e para... Deixa eu achar a palavra correta. Para desenvolver, para... É difícil achar a palavra, mas para formar essa massa crítica de seres crísticos sobre a Terra. Então, naquela época, não tinha nem sequer jornal.
Naquela época nem sequer tinha impressão. Naquela época só existia pergaminho escrito à mão. E para você conseguir passar uma informação, passar um ensinamento, passar um corpo hermético de ensinamento de um ser que veio de cima, e falava palavras parabólicas, ou seja, falava um idioma parabólico, ou seja, em parábolas, porque anjo não fala como a gente, ele canta e fala em outra linguagem. Era assim que Jesus se comunicava. Então, além deles terem que pegar toda essa informação, traduzir isso para uma linguagem humana, né? Que foi isso que os apóstolos fizeram. E levar isso para as pessoas era muito complicado. E ainda sendo perseguidos, censurados, perseguidos e assassinados, muito mais difícil. Então, Jesus sabia disso. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês chegarem nessa conclusão que eu tive nos últimos 3 dias aí, tá? Jesus sabia disso, e isso ele revelou para quem? Somente para o seu melhor amigo e seu mais confiável apóstolo, João Evangelista. Foi o último a morrer e o que morreu mais velho, com 90 anos de idade, mais ou menos ali no ano 90, certo? Eles tinham mais ou menos a mesma idade ali. Jesus morreu com 33, ou seja, morreu no ano 33, e depois de 57 anos é que ele veio e falou com João. As pessoas pensam que é tudo assim, um dia, depois no outro dia, na outra semana. Não, foi 57 anos depois que João viveu intensamente ao lado de Jesus, e ainda cuidou depois da crucificação, ele cuidou de Maria e cuidou de Maria Madalena, porque ele prometeu para Jesus, né? Deixa que eu cuido delas, por isso que era ele que estava ali na crucificação, ao lado de Maria e Jesus, abraçado com as duas, na hora que o Longinos enfia a lança embaixo o centurião, né? Enfia embaixo aqui da costela e sai água, né? E aí ele desfalece, né? É aquela cena clássica dos filmes aí da Paixão de Cristo. Você vê ali João do lado, abraçado com Maria e Maria Madalena. Então, após a crucificação, os 3 pegaram ali uma feluca, né? Que é tipo um barquinho à vela, ali na área do Tel Aviv, que hoje é Tel Aviv, ali nas proximidades de Cesareia, ali onde tinha a pista dos centuriões romanos, né? Que os gladiadores, né? Tem a pista ali, até hoje tem ali. Ali eles subiram, né, cerca de 100 e poucos quilômetros, foram fugidos, né, lógico, porque os centuriões estavam atrás de todos os apóstolos, né, depois da crucificação, depois dos 40 dias da crucificação, depois que acabou ali o ensinamento todo dele, aí eles começaram a se espalhar, e ali sim João pegou Maria e Maria Madalena e falou, vamos embora daqui, e foram até a França, tá? Isso aí eu falo em outra live, que isso não é muita coisa. Foram para a França, e Maria Madalena e Maria viveram ali um tempo juntas na caverna lá em Provence, onde a gente já levou grupos aí uma vez, já fiz um grupo para lá. E é maravilhoso, uma gruta bem alta no topo da montanha, grande, e ali Maria Madalena ficou e ela acabou morrendo lá, ficou 30 anos ali, não conseguia mais voltar para a civilização, até porque ela era perseguida, né? Ela acabou ficando ali. Então vamos voltar. Então imagina todo esse ensinamento na época, passado para os apóstolos, e eles como missionários levaram tudo isso para a Europa. Alguns foram para um lado, outros foram para o outro. Como eu disse, o Tiago virou São Tiago, né? Hoje é o Santiago de Compostela, por isso que tem a igreja lá de Compostela na Espanha, né? E tal, dizem, né? Eu já fui na frente ali e tal, tem tipo um túmulo não, um caixão, né? Onde os peregrinos chegam e reverenciam dentro daquela capela maravilhosa, daquela igreja maravilhosa de Santiago de Compostela, que é o final do caminho de Santiago de Compostela, né? Aquele conhecido lá pelo Paulo Coelho e tal.
Lá o final é o túmulo do Tiago, né? Do próprio apóstolo Tiago. Por isso que é tão famoso aquilo ali, né? E ele também foi morto com tortura, né? Máquina de tortura. Foi estourado, né? Em máquina de tortura. Então, assim, todos eles, o outro foi queimado vivo. Então, assim, coisas terríveis eles sofreram. Mas eles não tinham medo porque eles sabiam que após a morte encontrariam com Jesus. E essa é a grande meta e o grande ensinamento que se fecha no último livro, no último parágrafo do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que é a grande revelação. A pessoa que não entendeu, prestem atenção nisso, porque isso pode salvar a sua vida. Não estou falando como pastor aqui, não. É que é a pura realidade que está se formando. Louco é aquele que não crê naquilo que Jesus escreveu, que é o retorno de Cristo na Terra. Mas não é o retorno dele como pessoa andando de chinelo e de roupa na rua, ou sei lá onde, no meio do mato, ou no deserto, ou em Jerusalém. Esqueçam isso. Esqueçam essa ideia. O anticristo, sim, este está encarnado, está vivo e logo, logo se apresenta. Mas esqueçam isso. A volta de Cristo é a volta dele dentro do coração de vocês. Ou seja, é uma conexão, é uma reconexão vibracional perfeita do seu coração com o coração dele. Que é um sol de luz gigantesco, que emite uma frequência altíssima. Mas a maioria das pessoas não está conseguindo, ou não sabe, ou não quer, ou a maioria não sabe e não quer, e renega ainda. Mas a frequência está aí. E quanto mais ele coloca quanto mais essa força se torna forte, mais intensa, mais as pessoas vão se rendendo, ou pelo amor, ou pela dor. Até o momento atual, e eu creio que nos próximos 7 anos, vai ser, a volta de Cristo está ficando muito clara. Quanto mais luz põe, mais a sombra entra em desespero, e mais os bichos peçonhentos saem dos ralos e começam a se mostrar, e as máscaras vão caindo, e as pessoas de bem, como vocês, como nós todos, que estamos conscientes, começam a ver. Nós já começamos a ver há muitos anos, pelo menos 12 anos, mas é natural que as pessoas vão vendo aos poucos. Por isso é a revelação de Cristo. As coisas vão sendo reveladas, é como se você fosse tirando um cobertorzinho, um lençol, a pessoa não vê. Tira mais um lençol, a pessoa não vê. Tem várias camadas. Aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, já a primeira camada já tirou, já entendeu. Mas ainda precisam tirar camadas mais grossas, cobertores mais pesados, para aqueles que não têm olhos para ver e não têm ouvidos para ouvir, consigam definitivamente, de uma vez por todas, enxergar que a única saída para a sua salvação é voltar para Cristo. Parece coisa de pastor de igreja, né? Mas é a pura verdade. É a mais pura verdade. Porque esse é o ensinamento máximo e final do Apocalipse. Foram necessários 2023 anos e teremos mais 6 ou 7 anos à frente ainda, para as pessoas entenderem que a única saída é a luz, a única saída é o Mestre, e a única saída é voltar para Ele, para a energia dele, para o ensinamento dele. Ah, mas como assim? Aí eu conecto com ele, daí eu entendo todas as coisas, aí eu fico uma pessoa mais inteligente, aí eu fico rico, fico rica, aí eu fico bonita, eu fico com a barriga tanquinho, aí é isso, aí eu fico bem, todo mundo me ama e uhul. Não, isso aí é o ego pensando, não é isso. A coisa toda gira em torno só de uma coisa. E escuta bem lentamente, e se não gostar, pode até desligar. Mas o ponto final é esse, que nós vamos encontrar até 2030.
voltar para Cristo, e é fácil de entender esse sintoma e essa característica e você saber se você está em Cristo ou não. Como que eu sei se eu estou sintonizado e conectado com Jesus, Carlos? Simples. Se você deitar hoje para dormir na sua cama e não acordar mais, ou seja, morrer hoje, você morre em paz, porque está realmente tranquilo e tranquila aqui do outro lado, você vai direto para dentro do corpo de Cristo. Como assim? Eu vou para dentro das tripas? Gente, as pessoas são muito limitadas, eu sei. Não tem culpa. Porque foi tudo muito esmagado e muito pragmatizado. Jesus não é uma pessoa aonde ele está hoje, é um lugar, é um campo vibracional gigantesco, extremamente iluminado, um lugar onde você entra e não consegue nem voltar de tanto prazer e tanta gratidão que você sente, de tanta alegria, de tanto amor que você sente. Então, a pessoa que tem medo de morrer, medo de deixar esse mundo, medo de largar as coisas, porque tem o sentimento de posse, porque está totalmente materialista, e precisa e não consegue, então a pessoa ainda não está em Cristo. Esse é o sentimento que os apóstolos tiveram. Eles não tinham mais o medo, e eu vou chegar na última frase da Bíblia. Eles, como Maria Madalena e Maria e qualquer outros que depois se tornaram seus seguidores, e o Longinos foi um deles, que depois da crucificação ele virou um seguidor afinco de Jesus, porque ele se arrependeu enormemente do que fez. Todos eles não tinham medo da morte, porque sabiam que após a morte encontrariam um mestre. Mas não é uma pessoa, é um lugar. É um estado vibracional de consciência altíssimo. E isso liberta qualquer medo. Você consegue dissolver todos os outros medos que atormentam, adoecem e destroem a sua vida, seu corpo e sua mente. Porque o grande medo, um medo mãe que consome e tem consumido, e a grande besta tem a intenção de transformar as pessoas cada vez mais em pessoas materialistas, individualizadas ao máximo possível, e adoradoras da matéria, adoradoras de celulares e coisas maravilhosas, adoradoras de carros maravilhosos, mansões. Então as pessoas estão vivendo pela matéria, não tem problema, tá tudo bem. Não tem problema você desejar ser uma pessoa rica, bem próspera, não, é o ideal. Mas é diferente de você colocar tudo isso em primeiro escalão, segundo escalão, e essa parte espiritual você deixar lá em sexto plano. Porque vai chegar um momento da sua vida que você vai chegar e vai falar, tá, e eu tenho encontrado muitas pessoas assim, pessoas que têm 7, 8 dígitos de valor em suas contas bancárias. 8 não, né? 1 bilhão dá quantos? 9 dígitos, Nem sei. Renata, nem sei. Mas 1 bilhão dá uns 9 dígitos aí. Quem quiser, conta aí, põe aqui nos comentários. Então, são pessoas que têm de 9 dígitos acima. Só que elas estão assim. E isso na Suíça eu conheci algumas pessoas também, porque lá é o foco, né, do materialismo e da NOM. Né? Então, as pessoas ali já não têm mais religião. As igrejas são usadas mais como visitação de museu do que outra coisa. Acho que nem missa ocorre mais lá. As pessoas estão realmente apaixonadas pelo dinheiro, pela matéria. Né? Então, a parte transcendental já não existe mais. Só que essas pessoas têm um medo terrível da morte. E aí chega um ponto da vida que elas entram em colapso. E aí não sabe nem para quem clamar. Vai clamar por quem? Para quem? Para o Bill Gates? Vai clamar para quem? Vai clamar para quem?
né, na hora do desespero, na hora que bate o desespero, na hora das provas, na hora que a besta vai chegar e vai pedir ali, vai chegar com as tentações poderosas ali. Não tem para onde correr, né? Então, em resumo, o que eu quero que vocês entendam. As pessoas não estão prontas ainda. Essa massa crítica de 33,3, ela tem aumentado. É lógico que a besta, ou a egrégora de Lúcifer, que é a NOM, vai fazer de tudo para cegar as pessoas, bloquear as pessoas, censurar as pessoas, dominar as pessoas, retardar as pessoas, idiotizar as pessoas, bestializar as pessoas, deixar elas cada dia mais tiktokanas, fissuradas, desesperadas pela matéria, pelos entretenimentos, pelos BBBs, as bestas. É lógico, porque se deixar a luz entrar, eles perdem a batalha. E como se perde a batalha? Que batalha, Carlos? A batalha da Magedon. A batalha final, que é a batalha entre Jesus e Lúcifer, que na verdade é a representação, é ali no Vale do Megido, ali embaixo ali do Monte Tabor, em Israel, onde tem algumas profecias, que o Ademar Ramos até me falou uma vez, a gente estava lá, ele falou, não, por aqui vem os vermelhos, a China, por aqui vai vir os russos, e tudo vai confluir aqui no Vale da Magedon, que é um vale enorme, assim, gigantesco, assim, põe no Google que vocês vão ver. Então, mas não é essa batalha que me interessa. Essa batalha, na verdade, não é uma batalha, é o avanço de Cristo sobre a sombra de Lúcifer, que é a besta, que é o maligno, que ainda jaz como o rei desse mundo onde nós estamos vivos, na Terra. Ainda é. Jesus ainda está com a sua estratégia de iluminação das pessoas no seu estertor final, nos últimos estertores, ou seja, nos últimos tempos, no final, no início do fim. O início do fim do quê? Do mundo? Não. O início do fim do governo da besta na Terra, que vem desde Atlântida, desde a queda. Então, vocês acham que é fácil vencer a besta? Não é. Ah, mas Carlos, e as eleições? Você pensa que é fácil vencer a besta? Eu achei que era mais fácil. Não é. Porque a besta, ela tem poder, tentáculos, e ela usa como ferramenta a mentira. Ela usa como ferramenta a discórdia. Ela usa como... Podem perceber, analisem. A discórdia. Ela usa tudo o que a luz não pode usar. Ela usa traição, morte, assassinato, atentado, ela usa tudo. Mentira, desespero, fome. Não preciso dar nomes aqui, porque está perigoso até falar nomes, né? Nome do regime que nós estamos vendo. Então ela usa todas as ferramentas que a luz não pode usar. A luz não pode usar o mal, ela não pode usar a mentira, ela não pode usar a enganação. Se usar, já está vendido para a besta, já está fazendo parte do mal, sem querer, né? Então por isso que eu venho aqui para falar para vocês, pelo menos o máximo que eu sei como verdade, porque não tem como chegar aqui, enganar, iludir, falar besteira, que onde tá, a besta está onde estão as besteiras, né? Mas está fácil que ela está avançando. Ela está avançando até nas propagandas. Ela está avançando em todos os lugares possíveis. Então ela tem como meta lacrar tudo que é luz. E quem é luz hoje? São pessoas que estão falando na internet, porque a mídia inteira completamente, 98%, 99% do mundialmente, já faz parte, né, da grande besta. Como controle financeiro, econômico e total, né? Então, por ali o ser humano não vai se encontrar a verdade, por ali você vai encontrar só mentira. Então, sugiro que parem de assistir qualquer tipo de coisa. Ah, mas eu só assisto novela. Para também. Desculpa, mas para.
dentro daquilo ali está cheio de informações intrínsecas e que moldam sua cabeça, moldam seu costume, suas condutas, te ensinam a trair, te ensinam a mentir, te ensinam a se drogar, te ensinam a beber, te ensinam a traficar, fazem apologia a bandido, tudo. Por que você vai assistir uma besteira daquele tamanho? Eu assisto só BBB, pior ainda. Ali é fofoca, mentira, besterol. É pior, ali é para bestializar, não ensina nada. Desculpa, hoje eu tô meio alborguete. Nossa senhora, deixa eu parar de falar aqui que tá louco, viu? Se eu me empolgo, eu vou 10 horas da noite já. Mas tem um momento atual que eu quero que vocês entendam, é assim. A tecnologia de Jesus é infalível. A estratégia dele é infalível. E ele deu a estratégia para o João. Ele falou qual era o final. Lá em 2090, ele falou, vai chegar um tempo onde eles vão querer colocar a marca da besta na mão direita e depois na testa, para que selem, para que carimbem, para que eles possam acessar o registro acástico pela pineal das pessoas, o registro acástico, a coluna vertebral, e depois a fonte que sustenta, que é a grande fonte, que a gente chama de átom, né? Não dá para falar isso tudo, mas na Mentor Class a gente vai explicar tudo com detalhes. E a Mentor Class, de alguma forma, tem esse objetivo de blindar. Eu vou deixar para falar depois, tá? Tudo isso porque a gente vai trabalhar exatamente com a pineal e o registro acástico até a Kundalini, né, onde ficam os registros acásticos das pessoas, nas 33 cápsulas. E ali a gente vai fazer toda essa limpeza, preparação, blindagem e proteção total, né? Enfim, voltando. Desculpa que eu me perdi aqui. Então, o objetivo é formar essa massa crítica, e a tecnologia, a estratégia dele lá em 2090 era assim, João, mais ou menos, imagina o JC falando com o João, lá em cima, em Jerusalém, lá, jogando bote, né? Porque o JC gosta de jogar bote de domingo. Imagina o João lá com o JC, João desdobrou, subiu lá, tá velhinho, hein, João? Nossa, tá meio acabado, né? Tentaram te queimar num barril de óleo quente, né? Eu não deixei. Me colocaram lá dentro, eu não senti nada. Voltei ileso. Pois fui eu que dei uma protegida, porque eu preciso de você. O que você precisa de mim, JC? JC, Jesus Cristo, também não tá entendendo. Eu preciso que você passe umas informações do que vai acontecer no ano 2028, 29, mais ou menos ali até 2030. A NOM, sabe? Esses que hoje são o Império Romano, sabe? O Calígula, o Nero, o Júlio César, toda essa turma, o Augustus, toda essa turma da pesada, né? O Antipas, o Herodes Antipas, o filho dele, toda essa turma da pesada, que me botou lá na cruz, sabe? Você viu como eles trabalham, você viu como eles são. Eles são sanguinários, você sabe como eles são, né? Eles precisam tirar a gente do jogo. Sim, senhor, mas o que a gente faz? Eu não sei o que fazer mais, eu tô meio velho, já não tenho mais força. Tenho passado os ensinamentos seus para todo mundo, escrevi vários livros, mandei lá para a Europa, lá, o pessoal que está na Itália, eles estão juntando, a gente está fazendo tudo meio por baixo dos panos, tem alguns aliados aqui lá no presídio, ele vai, me visita, me leva comida, eu dou o pergaminho para ele leva, e a gente tá indo, né, Jota? A gente tá indo, mas não sabe o que faz direito. Não, você tá fazendo o que tem que fazer. Só escreve esse último livro, eu vou te mostrar um monte de coisa aqui, e você escreve esse último livro, daí, aí fecha, tá? Fecha a Bíblia, acabou. Esse é o Apocalipse, a revelação. É quando eu vou voltar e vou resolver o negócio. O senhor vai resolver tudo? Sozinho? O senhor vai salvar o mundo sozinho? Não. O mundo eu já salvei. Lembra quando eu fui crucificado? Já salvei. Eu trancafiei a besta no subterrâneo da terra. Naqueles 3 dias que eu fiquei ali, na tumba, vocês acham que eu fiquei sem fazer nada?
Eu fui lá e trancafiei no umbral, desci no umbral, junto com o Arcanjo Miguel, e trancafiei a besta, o espectro, o Lúcifer, nas entranhas, no nono degrau do subterrâneo da Terra. Porque eu não consegui tirar ela daqui. Então já salvei. Mas os empregados, os funcionários dela estão por aí. Eu não estou afim de fazer mais um dilúvio igual na Atlântida para ver se eu. Para matar ele, para matar a Lúcifer. A gente precisa arrumar um jeito. Vamos nas 4 linhas. Entendeu? Vamos nas 4 linhas. Não posso mais fazer um dilúvio. Vou ter que acabar com uma raça, criar outra. Não dá. O Noé não quer mais. Ele já falou, não estou mais afim. Pesou para mim. Tá puxado. Não quero mais saber disso. Então não dá para trocar de raça de novo, né? De Atlante vira Ariano, de Ariano vamos virar que Kadosh? Não, vai demorar para isso. Então aí o João disse assim, ó, jogando a bolinha, né? Jogou a bolinha do bote. Ó. Aí então, o que eu faço, Jota? Não, você vai escrever o que eu vou te falar. Vou te falar o seguinte, lá por perto do ano de 2030, esses aí, ó, eles vão se chamar NOM. Eles vão comandar o mundo todo e vão comandar financeiramente o mundo todo. Tudo vai ser deles. E eles vão chegar no ponto onde a besta já vai estar morrendo. Ela já não consegue mais se alimentar. E ela precisa de alimento. Luz não tem mais como pegar. Está pegando migalha, né? Ela pega, manda os funcionários dela, os obsessores, pega energia de casal que briga, pega energia de gente que fica brigando na internet, que depois xinga um, xinga o outro, daí o outro fica mal, daí fica meio depressivo na cama, vai lá, e um vai, vai pegando migalhinha de energia para sustentar a besta, né? Que são os obsessores, os obeteiros, os sacizinhos pererês que ficam por aí. Mas ela tá morrendo, ela tá sendo sufocada, eu vou sufocar ela, com o máximo de luz que eu vou emitindo cada vez mais aqui de cima para as pessoas. Eu preciso de 33,3% das pessoas nessa época, que vai ser lá no futuro, vibrando junto comigo. Senão eu não tenho força. Mas não é nem força, eu preciso que eles queiram. E eu preciso de pelo menos 1/3 e mais eu para conseguir derrubar essa besta e trancafiar ela. E quando isso vai acontecer? As pessoas vão ter que ir acordando e vendo a realidade, porque elas estão enfeitiçadas, abestalhadas, elas não conseguem ver. Então a coisa, a partir de 2022, 2023, 2020, onde vão criar um negócio lá, a grande peste, né? Que eles vão criar, a partir desse momento as pessoas vão começar a acordar. Mas vai ser necessário isso, porque senão elas não acordam. Mas daí vai piorar, então? Vai ter país que vai entrar gente ruim, gente que vai entrar não vou nem falar. Vai. Infelizmente vai. Porque as pessoas vão ter que ver para crer. As pessoas são tudo Santo Tomé. Você lembra do Tomé? Lembra do Tomé, no nosso amigo apóstolo? Que não acreditou quando eu ressuscitei e estava lá, depois do 3º dia eu saí da tumba e falei, encontrei minha mãe. Aí o Tomé falou, duvido, quero ver para crer. Lembra do Tomé? Então, as pessoas são tudo Tomé. Elas não entendem, elas não estão enxergando. Elas vão ter que ver o mal para crer em mim. Então, infelizmente, as pessoas vão ter que ver. E a luz vai entrar nelas. Mas vai entrar em todo mundo, JC? Em 100% das pessoas? Todo mundo vai ver? Não, né? Ô, João, também não seja tão inocente, tão inocente. Não. Eu não disse que a massa crítica é 33,3? Sim, o senhor disse. Essa massa crítica, quando eles quiserem impor, e eles vão impor a marca deles dentro do cérebro das pessoas, essa massa não vai querer. Ela vai ser perseguida, ela vai ser terrivelmente massacrada, não vai poder mais comprar, nem vender, não vai poder mais viajar, não vai poder passar férias, não vai poder trabalhar, vai ser demitida.
parecida com o negócio lá. Isso, mas vezes 1.000 de imposição. Então 33,3% da população dá 1/3. Isso, mais a gente faz o negócio. O quê? O negócio inverter. Tá, mas e os 66,6% da população que sobra? Porque pelas minhas contas, 33,3 mais o senhor dá 33, quanto? 66,6 dá o inteiro, dá o 100%. E esse 66,6? O que vai acontecer com eles? Infelizmente, eles vão colocar a marca da besta e serão tragados por ela. Entendeu? Então, o medo dos apóstolos nunca foi a morte, porque a morte não é temível. Teve alguém muito conhecido por todos nós aí, que falou várias vezes isso. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da morte eterna. Sabem quem falou isso, né? Quem falou ultimamente isso, né? Foi Paulo que falou isso, mas depois replicado pelo nosso amigo aí, que está em Orlando. Então, o que é a morte eterna? É a os últimos parágrafos do livro do Apocalipse de João. Porque aquele que colocar a marca da besta, que é a marca da ENOM, no seu cérebro, na sua pineal, no seu registro acástico, vai vender a sua alma. E o número dela é 666, ou seja, 2/3 da população abestalhada na mão dessa grande besta. Ela vai levar de se doer, desculpa, mas é isso que está escrito. E não foi João que escreveu, foi Jesus que falou. Mas eu não creio nisso, então você não é cristão, ponto. Porque é o que vai acontecer lá na frente. Desculpa eu alongar um pouquinho mais, mas acho que muita gente está entendendo o que eu estou querendo dizer. É isso que vai acontecer nos próximos 6, 7 anos. Está aí, está ali, está chegando. E a marca da besta vai ser criada, já está sendo criada, já está pronta pelo Elon Musk, certo? É ele que vai colocar. Mas o Fórum Econômico Mundial de Davos é o que vai impor, ok? Para o mundo todo. Dentro da Agenda 2030 da ONU, beleza? O objetivo é o quê? Colocar essa peça nanotecnológica nas pessoas que estão abestalhadas e não creram e não entenderam até hoje, depois de 2023, 25, 26 anos, que Jesus avisou. Então a pessoa vai lá em 2028, 29, e esse é o tema do livro Doors 2 que eu estou escrevendo. Estou dando já um spoiler para vocês. Mas tem muito mais do que isso, tá? É isso que vai acontecer na prática. 2028, 2029, vai no máximo 2030. Mas será que vai acontecer? Vai, mas Jesus falou. Então não tem como não acontecer. Estamos dentro disso já. Vai acontecer isso. Você vai lá na loja da... Não vou nem falar a marca aqui, senão pode dar problema. Vai lá na loja da... Cada um tem a sua operadora aí. As lojas vão servir para isso, né? Eu vou lá, porque já não tá dando mais, já estão impondo, eu preciso pôr logo o chipzinho, o 6G, né? Agora é 6G, gente, galera. Agora é aqui, é nós. Vamos pôr as propagandas na Globo lá. Vamos lá. É isso, tá? As propagandas, tudo. Internet no cérebro, uhul. Festa. Funk, né? Funk, hip parade of funk. Né? Não vou falar o nome aqui também, né? Para todo mundo pôr. Uhul. Certo? Então, é isso que vai acontecer. Então, você vai chegar lá na hora ali da lojinha lá, aí a moça vai chegar e vai fazer um revolvinho meio luminescente, vai fazer tipo uma picadinha, um negocinho assim. Nanotecnologia que em 72 horas chega ali na sua opinião. Conecta você. Uhul! Wi-Fi integrado dentro de mim. Yes! Tudo vai funcionar. Tudo vai funcionar para você. Só que nesse momento de colocar, você vai precisar permitir. E esse momento da permissão, de você autorizar, lembra? Primeiro no braço, depois aqui. É onde você
entrega a sua alma para a NOM, que é a... Já entenderam? Mas vai chegar nesse momento que você vai falar assim... vai ter de repente um padre do seu lado, um pastor ali. Meu filho, você não entendeu, você não foi lá no culto, você não foi na missa, nós já explicamos, não pode, porque isso, porque aquilo. Ou vai estar eu, não, né? Falando, sei lá, ou assistindo essa live. A pessoa pega e fala, quer saber? Quer saber, filho? Eu não quero nem saber disso aí. Eu nem acredito nessas paradas aí. Vai botar logo esse negócio, que senão meu patrão demite eu. Senão eu me ferro e não posso mais ter conta no banco, certo? Ou seja, nesse momento é onde ele crê ou não crê em Cristo. Esse é um momento crucial e é onde fecha o Apocalipse e se forma a massa crítica. Então, para fechar, para não ficar complexo, a gente fala mais disso em breve nas próximas lives. Todo mundo vai ser colocado na sabatina crística. Aquele que crê, crê e não põe. E aquele que não crê, não entrega. O que significa entrega? Pode não acontecer nada, a pessoa vai ficar lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai ter inteligência artificial funcionando junto, vai virar um super-homem, uma super-mulher, vai ficar até mais forte, não vai mais ter depressão, porque o chip desconecta as sinapses da depressão no lóbulo frontal, ativa ali serotonina, ativa ali a dopamina, dá alegria, vira uma pessoa top. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo. Ela vai ganhar muito mais, porque as empresas super mega vão falar, nossa, a gente só quer gente agora que está nanotecnologicamente conectada com tudo. A gente não quer mais gente arcaica, antiga, velha, que não tem. A gente não quer gente que não põe, entendeu? Estão fazendo a referência? Não. Quem não tem, a gente não quer. A gente quer quem tem. Trabalha 20 vezes mais rápido, criatividade máxima. Escritor Carlos Torres, coitado, ele fica lá sofrendo meses escrevendo um livro de 600 páginas. Pega um aí que tem o chip no cérebro, com inteligência artificial, em 5 minutos ele já cria e já criou a história rapidinho. Rápido, nada dessas coisas antiquadas. Então, vai ser tudo renegado. A pessoa tem que resistir, porque ela sabe lá no fundo que ela não vai ter a morte eterna. O que é a morte eterna? Para fechar, é a segunda morte. É aquela que você morre morto e é queimado no lago do fogo da morte, assim como escreveu João, que Jesus explicou, vai ser tragado e morto e queimado no lago do fogo da morte, junto com a besta Lúcifer. Porque ela vendeu a alma. Não é que Jesus é mau, que ele não quer, não tem como, já não tem mais como. Não tem mais ressonância. E aí é levado, não são dissolvidos, porque nada do mundo é dissolvido e desaparece. E vai fechar em 22, hein? Ó. Vou fechar aí esse tema aí. Nada desaparece desse mundo e nada para de viver, mas serão todos levados para outro planeta, também conhecido como planeta X ou planeta Chupão, descrito por nosso grande amigo Chico Xavier, certo? Essa aí é a base de tudo isso. Então você pare e comece a pensar sobre isso. Será que eu estou em Cristo mesmo? Estar em Cristo mesmo? Esse é o sintoma mais escatológico que existe. É quando você está na paz e fala, cara, se eu morrer hoje, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Estou indo para Cristo. Um abraço. Você não teme a morte. Ao mesmo tempo, você tem tanta confiança na vida que a morte é uma coisa secundária, terciária. Aí você tem muito mais motivação para fazer tudo o que você quer e deseja. Porque todo o resto é secundário. Você passa a entender que você não é mais as coisas que você possui. Você nem é o seu corpo. Tudo está em empréstimo.
E o ensinamento da semana, eu quero que vocês gravem isso, porque o mentor veio essa semana e falou comigo, e ele foi duro na queda, comigo e com o meu filho também, que estava aqui em casa me visitando. O que o mentor disse foi assim, eu até postei uma mensagem no Instagram sobre isso. Vocês têm toda a inteligência e a tecnologia de consciência para pararem de potencializar o mal e o negativo em suas vidas. Parem e comecem a potencializar as coisas belas, bonitas e graciosas e comecem a agradecer de verdade. Parem em tudo que vocês veem, em tudo o tempo todo, do dia todo, vocês conseguem encontrar coisas boas. Mas vocês foram tão doutrinados a condutas negativas, de sofrimento, de culpa, de remorso, de tristeza, de desesperança, que vocês não conseguem mais nem olhar as coisas boas que existem. E é realmente, vocês têm essa capacidade e conseguem despolarizar a negatividade. E é automático, como a vibração aumenta e você se torna de novo uma pessoa forte, convicta, e a saúde e tudo começa a voltar rapidamente para você, para o seu corpo, para sua mente e tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aconteceu comigo e é um dos motivos que eu sumi aí um tempo. Passei por poucas e boas aí nas últimas semanas. E as minhas sombras vieram para cima. Porque eu dou os cursos, eu faço as mentor classes e as pessoas acham que eu flutuo na minha casa. Que eu sou o cara, o bambambam, que não acontece nada. Mas saiba, as porradas que vocês tomam, eu tomo também. E pode ser que até às vezes mais, porque a gente está com muito mais força e batendo e pondo a cara para bater, que as coisas são muito rápidas e muito intensas. E a gente também passa maus bocados. Então, só para vocês saberem, esse que vos fala, que vocês, muita gente escreve aí que o professor, o mestre, blá blá blá, não é especial não. Eu só sou um funcionário do mestre aí na Terra, fazendo o que eu tenho que fazer. Mas qual a diferença? Que é o que vocês vão se tornar depois de uma mentor class dessa aí. Tá? Já vamos entrando aí no tema da mentor class.